Olá, povo de Deus, graça e paz. Novo Testamento em um ano, Mateus capítulo 21. Vamos encerrar o capítulo a partir do versículo 23 até o 46. Aqui tem coisas importantíssimas, não é? Chegam para Jesus, né, os anciãos do povo, né, os sacerdotes. Aqui não são os escribas e os fariseus. Outra classe de pessoas, os mais velhos, sacerdotes. E eles perguntam com que autoridade Jesus está fazendo tudo o que está fazendo, pregando, ensinando, curando, etc. e tal. E Jesus responde com uma pergunta. Isso aqui é interessante, isso nos ensina bastante. Às vezes você deve responder a uma pergunta com uma outra pergunta inteligente. E Jesus então pergunta, eu vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era do céu ou era dos homens, né? E então eles discutiram, se dissermos que é do céu, eles vão dizer porque é que vocês não acreditaram nele. Se a gente disser para ele que é dos homens, a gente teme o povo porque o povo considerava ele como profeta. Então eles voltam para Jesus e dizem, não sabemos. Eles fazem uma pergunta para Jesus, Jesus responde com uma outra pergunta, mais um pouco capciosa, mais inteligente. Então, eles sabem que a pergunta é inteligente e é capciosa, então eles dizem, nós não sabemos. Então Jesus disse, então também não preciso dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Isso é interessantíssimo, gente. Isso é maravilhoso, né? Ele conta então a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Isso também é interessante, né? E ele pede para um dos filhos, vá trabalhar hoje lá na vinha, né? E o menino respondeu, não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. Aí vai para o segundo e disse assim, vai trabalhar na vinha. Ele disse, sim senhor, mas não foi. Gente, isso é coisa de ser humano, não é? É interessante, né? E Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade digo, que os publicanos e as prostitutas, né, estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Por que as pessoas, entre aspas, menos desqualificadas para os religiosos ali, os escribas, os fariseus, Jesus disse que eles estavam entrando primeiro no reino dos céus, no reino de Deus, porque essas pessoas respondiam à fé e respondem à fé. Os mais simples respondem à fé com mais rapidez. Mesmo dizendo não, depois eles se arrependem e vão. Mas aqueles que são mais inteligentes, entre aspas, né, mais acadêmicos, mais religiosos, mais pomposos, às vezes respondem por responder, mas na realidade não fazem o que tem que fazer. Isso é interessantíssimo. Então Jesus fala a parábola de um homem que tinha terras. Essa é uma parábola para o fim, né? E constrói um lugar, edifica uma torre e arrenda as vinhas para os seus servos, os lavradores. Aí o que acontece é que ele volta e aí quando ele vem, ele envia na realidade, né, servos para receber o fruto. Ele tinha arrendado, então só, vai receber o pagamento, envia servos e, se eu não me engano, por 3 vezes, né, ele enviou servos e a turma matou os seus servos. Por fim, ele enviou o filho, né, achando que, na parábola, né, achando que o filho eles iam respeitar. No fim, mataram o filho também, né, dizendo, se é o herdeiro, a gente mata o herdeiro e fica com o que é nosso. Só que o que acontece? Jesus pergunta, né, quando vier o dono da vinha, quando o dono vier, né, o que fará com aqueles lavradores que arrendaram a terra? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus perguntou, mas vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser pedra angular, e isso procede do Senhor,
e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, dos escribas e dos fariseus, consequentemente dos judeus naquele momento, né? E entregue a um povo que produza os respectivos frutos aos gentios. Isso aconteceu e acontece até os nossos dias. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. A própria pedra é Jesus. Olha que interessante. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque elas também o consideravam como profeta. Olha que interessante. Muitos ensinos bem diferenciados, não é? Mas todos têm profundos significados para as nossas vidas. Okay? Esse último, então, nós precisamos entender que a vida espiritual ela é uma vida que segue princípios e regras, e que Deus espera que realmente nós sigamos esses princípios e regras, e que a nossa vida venha a dar fruto. Quando a gente não dá fruto, não é só nesse local, em outros lugares está muito claro que quando não damos fruto, o Senhor realmente remove aquele que não dá fruto e faz com que o outro dê fruto, porque o que Deus espera são frutos, e Deus não tem compromisso com quem não dá frutos. Deus tem compromisso com quem frutifica. Isso é sério na vida espiritual. A nossa vida precisa ganhar volume espiritual, nossa vida precisa ganhar gravidade espiritual, seriedade espiritual. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus abençoe você.